Tá. Deixa eu ver. Que coisa. Às vezes eu esqueço que essa porcaria de transmissão de selfie fica vertical. Que nojo. Saco. Bom, em vista de pessoal que não vai assistir ou não usa Instagram, eu vou postar lá no canal NDF Studio como habitualmente. Esse cartaz aqui foi feito de improviso para uma feira que eu participei lá, em Alvorada. Quer dizer, aqui, né? Onde eu tô. Só que eu participei na praça da prefeitura e ainda vou falar num daqueles relatos defasados do meu blog Visão NDF. Se não atrasar, não é meu blog. Minha vida é um atraso. Desculpem o clima de raiva, mas... sei lá. Ele diz, continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Como eu falei, independente se perder ou não, além de ser publicado aqui no IGTV, é claro, eu vou postar. Bom, já falei. Sem mais informações, bem-vindos a mais um NDF Studio Live. E desta vez, finalmente vou fazer um vídeo, só que, ao contrário do que eu fiz da série comemorativa da revista Herói, que virou Herói Gold posteriormente, que foram vídeos editados. Não sei como é que tá meu áudio. Acho que tá bom meu áudio. Se não tiver, paciência. Vamos ver. É. Alô. Vim falar deste livro aqui. Ó, só. E tem efeito laminado. Revista. O livro da revista Herói. A história da revista que inspirou uma geração. Dos autores Ariane Brogini, se escreve Brogini, e André Forastieri. Tanto que desculpem, a Ariane. Já errei. A Ariane ela foi redatora da Herói. Posteriormente lá, já na fase 2000.com.br. Já o André Forastieri foi o editor-chefe dos principais da revista Herói desde o início, quando foi lançada em dezembro de 1994. Vamos ver. Esse livro aqui, ele foi financiado pelo Catarse. Deixa eu só uma folhada aqui. Uma mostra aqui. Olha só. Face interno da capa. Reproduzindo a capa da número 1. E ó. Eu não vou ficar mostrando o livro na íntegra. Bom. Aqui como dizem. Este exemplar aqui que eu tenho é a primeira edição, que saiu em fevereiro de 2016. Foi financiado, como eu acabei de falar, pelo Catarse, site de financiamento coletivo. Tem aqui os selos Tambor, não sei se é uma editora. Casa Editorial, ou Case, não sei se fala assim. Tambor aqui de André Forastieri, diretora editorial. Ai, ai. Essa live vai ser um fracasso de audiência na certa. Temos um índice aqui com introdução. O capítulo 1 diz, antes da Herói, sobre os redatores principais da revista, né? Antes de criar a revista, que alguns deles participaram de jornais de São Paulo e até da revista 7. Indiretamente, que até complementos de cultura pop, que a revista 7 era somente sobre cinema e falava sobre o mercado de vídeo também, que na época era VHS. Eu vou mostrar um pouquinho assim. Deixa eu ver. Fabiano Batboy. Boa noite. Vou olhando aqui.
Como eu disse, não vou mostrar tudo, só por cima. Olha só. Totalmente papel couché. Ó. Deixa eu ver. As capas são cartonadas. Pitijuba entrou à noite. Quantas páginas são mesmo? Se contar com as capas, são 188, 192 páginas, aproximadamente. Vamos só mostrar por cima. É que, ao contrário de muitos livros, as fontes usadas no tamanho das letras são um pouco maiores. Então, ó, por exemplo, capítulo 1, aqui ó, antes da herói. Como eu falei aqui, enfatiza o que os jornalistas, ou parte deles, fazia antes de criarem a revista Herói lá por 94. E aí tem, ó, só para ter uma ideia, o tamanho das letras. Aqui, esses textos, para falar a verdade, são como se fossem depoimentos de cada um, de cada integrante, ex-integrante da redação da Herói, dos que participaram. Que aí tem, por exemplo, começa Franco de Rosa, um conhecido editor também, publicou na área de quadrinhos brasileiros. Tem 2 pontos aí, conversa. Tipo, a melhor fonte de informação sobre quadrinhos na minha época era a seção Notícias em Quadrinhos dos Gibis da Ebal. Eu colecionava recortes de jornais e fazia anotações sobre HQs. Depoimento do Franco de Rosa. Aí depois vem. Alguns são mais curtos, outros nem tanto, sobre cada capítulo. São essas... É assim que eram distribuídos os textos. Cada capítulo colocava em forma de depoimento sobre cada pessoa que participou e da criação da revista Herói. Ó, como eu falei, André Forastieri, Thales de Menezes também, Ariane Brogini, desculpe. É Ariane. Ó, Ivan Finotti também, Rodrigo Salem, que também escreveu para a revista 7, se não me engano, Odair Braz Jr. também, Eduardo Torelli, Alexandre Nagado, que também, antes da criação da Herói, ele foi o roteirista de quadrinhos, como na Editora Abril, que ele ajudou a criar as histórias dos Changeman e dos Flashman. Daquela forma, né? Ederli Fortunato, Ricardo Matsumoto, Pablo Miyazawa, Roberto Sadowski, que também foi editor, né? Redator, chefe da revista 7, também participou da Herói, só que mais adiante. Como eu falei, algumas pessoas aqui participaram na redação da Herói no início, na fase de transição, quando ela tinha mudado para o tamanho magazine, e as últimas fases que ela diminui de tamanho para o formatinho americano, que era a publicação da Herói 2000 e .com.br. Quanto a Herói vendeu afinal? Dizendo que especulou sobre quantos exemplares a Herói conseguiu vender no Brasil. Bom, é melhor ir pulando os capítulos, como aqui, ó, o Herói dos Nossos Heróis. Que aqui tem os depoimentos do capítulo 2 sobre heróis favoritos, personagens de quadrinhos, cinema, TV, de cada jornalista. Novamente, em forma de depoimentos. Isso ficou bem legal. Não é um livro maçante, até não só pelo fato de ser ilustrado, mas isso facilita bastante. E não deixa um livro arrastado, muito didático, muito... um saco de ficar se arrastando e parando toda hora. Mal. É uma leitura bem dinâmica. É um baita achado, assim, documental. Essa iniciativa. Ó, que até nesse capítulo 2, baita revista. Era a nossa fonte de informação na época. É verdade, o Batboy falou aqui. Que até conta aqui a história que a revista Herói quase virou um programa de TV. Imaginem se já estava na banca semanalmente.
claro, e por um precinho, ó, bem, afinal, foi depois de criarem o Plano Real, custava só R$ 1,95. Hoje em dia, se publicassem uma revista fininha, em formatinho, que a gente chama de mais ou menos o tamanho A5, ahn, com mais ou menos pouco mais de 30, 40 páginas, hoje em dia, e com todo em papel de qualidade, eu acho que sairia em torno de muito mais que R$ 5, que seria US$ 1, mais ou menos. Mas naquela época, já volto, tá bom, Batboy? Ó, o capítulo 3 diz A Explosão, que fala assim, quando a revista Herói começou a fazer sucesso. Uhum. Deixa eu ver. Segundo, por exemplo, o Odair Bra Jr. disse: a Herói 1 teve tiragem de 100 mil exemplares, um tiro no escuro total, e não teve encalhe, ou seja, quase todas foram vendidas. Aham, realmente. E no meu caso, como eu já tinha falado nos meus depoimentos na série do Visão Videocast, eu conheci a Herói através de um ex-colega de classe, que era meu vizinho de infância, amigo também, já me enrolei, que ele me mostrou a Herói 3, aquela que tinha o Superman na capa, que ainda chamava o Super-Homem da Editora Abril. Mas, na época já passava a série Lois e Clark na Globo, que já batizavam ele de Superman, nas dublagens. Então, é muito texto intercalado por várias imagens que mais tarde vou mostrando. Além de ser um livro documental, ela também é uma espécie de catálogo mais adiante. Ó, hum, por exemplo, eles até criam. Ah, a revista pode não ter virado um programa de TV, mas chegaram a ter quadrinhos dentro. Como, por exemplo, o Super Eloy, inspirado num Office Boy, é claro. Que essa história durou mais ou menos uns 3 números, deixa eu ver. 5, 6. 5 edições, perdão. Nas edições 45 a 49 da Herói, ainda em 1995, que foi quando explodiu. Fez sucesso e até chamou a atenção de muita gente, até de revistas de conteúdo mais jornalístico, que até numa certa reportagem que eu li, não iam muito com a cara e até criticaram as reportagens, chamando até a revista de porcaria, como muita gente falava, colegas de classe até. Esse super-herói foi criado pelo então chargista, cartunista da revista, que colocava suas artes na seção de cartas Correio Galáctico, o Fábio Cobiaco. Uhum. E tinha uma sátira, além do super-herói, que claramente virava uma espécie de super-boy. Ele namorava uma Nisei, que era filha de um gordo lá, de um cara, que se transformava no Ultra 8. Paródia do Ultra 7. Tá na cara. Capítulo 4. Deixa eu ver. Não pulei. Ah, ah. Quantos capítulos são no total? 5, 6. Tem 7 capítulos. E mais os que veio depois. Cronologia. A Revista do Impossível. Origens Secretas. Nossos Heróis. Entrevistas. Agradecimentos e Glossário. Como diz, tem os capítulos Liberdade Infinita. Uhum. Que a Herói sempre enfatizou que era sucesso na época, principalmente nas capas. Desde Cavaleiros do Zodíaco, que foi o carro-chefe, até não poder mais, que até eu devo ter comentado nos vídeos que eles exploraram demais a febre dos cavaleiros, que até muitas matérias soaram repetitivas. Eles podiam ter colocado outra coisa, outras matérias sobre vários seriados que muita gente pedia e eles não botavam. E foi graças a Herói, embora digam que também, hum, mesmo que
Até eu tinha assistido numa live do Resistência Tokusatsu, que entrevistaram o dublador Gilberto Baroli, que foi do Saga de Gêmeos, que é aquela dos Cavaleiros, que falou que graças ao pessoal da Abrademe, que apoiou a criação de uma concorrente da Herói, que é a Heróis Futuro, é que eles ganharam visibilidade na imprensa. Que antes os dubladores eram mais vozes anônimas e só eram vistos pessoalmente, eram reconhecidos talvez não só pela voz, como em teatro, TV, eventualmente. Mesmo que o Gilberto tenha falado da Abrademe, que eu saiba, nenhuma edição lá da Heróis do Futuro publicou entrevistas com os dubladores dos Cavaleiros, coisa que a Herói fez. Como, por exemplo, entrevistou gente como o filho dele, o Hermes Baroli. Praticamente entrevistaram os principais intérpretes dos Cavaleiros, incluindo a filha do Baroli, a Letícia Quinto, que fazia a Saori, a Athena. Se não me engano, dos dubladores que entrevistaram praticamente todos os Cavaleiros, né? Eu já vi pessoalmente, mas não consegui tirar foto com o Gilberto. O Gilberto acho que não foi entrevistado, mas o Hermes foi. Eu cheguei, entreguei um desenho para ele. Tirei foto com o Elcio Sodré, que fazia o Shiryu de dragão. Quando vieram para cá, para esses lados de Porto Alegre, Canoas. Tirei foto também com o Leonardo Camilo, que fazia o Wiki de Fênix. Tirei foto com o Francisco Bretas, que fazia o Ryoga de Cisne, só que infelizmente foi com uma câmera de um celular bem velho, que nem da época já que já tinha câmera, lá por 2008, por lá, por assim dizer, que não era possível extrair as fotos por um cabo, não tinha conexão Bluetooth na época, então ficou só na lembrança. Tirei foto. O Ulisses Bezerra, que fazia o show de Andrômeda, que é irmão do Wendel Bezerra, que faz o Goku. Eu já vi de perto num evento, só que nunca tirei foto com ele. Vejamos. A Letícia nunca veio aqui pro sul, que eu lembre. Só se teve um evento que eu não fui. Mas eu acho que não. Com os principais dos Cavaleiros eu já tirei foto, já presenteei com ilustrações minhas. Ó, capítulo 5, a revista que veio do espaço. Deixa eu ver. Sim. Mesmo que muita gente no início era criticável as falhas, quer dizer, erros gramaticais da Herói, além daquela, não a, como é que eu vou dizer, o tipo de fundo colorido que eles usavam era muito bizarro, mas eu não tinha que reclamar, eu adorava ler, até a sessão de cartas lá que tinha gente que falava umas bobagens e tal. O André Foracieri falou, por exemplo, a arte do começo da Herói, a ideia de visual era baseada na tecnologia mais moderna da época. Pouca gente sabe disso. A Veja era feita em Paste Up. A gente, Durango, já fazia Herói em Desktop Publishing. Quem deu a cara de fato para Herói foi a Maria Amélia, uma pessoa muito legal e uma editora de arte muito talentosa que vinha vindo também da Sete. A redação da Biz da Sete foi uma das primeiras no Brasil a ser totalmente informatizada e a ter Macintosh para fazer a arte. Coisa, né? Já no computador, sem precisar de recorte e cola. Mesmo que algumas artes, eles, que até depois o Marcelo Del Greco falou em certas lives, e acho que o Nagado também, que eles conseguiam as imagens de várias reportagens, como a dos Cavaleiros, através de revistas informativas, talvez daquelas livrarias do bairro da Liberdade, sabe? Um polo de imigrantes japoneses. Pois é, era uma espécie de recorte e cola, só que como eles faziam digitalmente, e era muito estranho que a gente via aqueles fotogramas, por assim dizer. Não eram. Eram fotos recortadas das páginas. E com aquelas legendas dos ideogramas e não sei ler japonês. E às vezes era daí. Era das tais revistas. E algumas cenas, por assim dizer, de páginas dos mangás. Que demoraram bastante para chegar aqui. Só lá por 2000 que a Conrad trouxe o mangá dos Cavaleiros e Dragon Ball, essas coisas. Elvis, o rei da herói. O Elvis era
Ricardo Júnior era o misterioso e até fanfarrão leitor de cartas da seção Correio Galáctico da Herói. Como é que ele pergunta aqui? Por que nunca revelou sua identidade? E ele responde: isso foi uma exigência contratual minha. Nem sempre é legal ter fã pedindo autógrafo por aí. Um pouco de sossego é bom. Que até eles era retratado como se fosse um sósia caricato do Elvis Presley, como poderão ver. Capítulo 6, Enciclopédia Herói. Até eles tinham lançado, lá no final dos anos 90, um CD-ROM com um catálogo abrangente da revista Herói. Olha só. Né? Aqui já está mais adiante. Já na época que a Herói Gold, como era seu nome completo, depois da edição 24, e passando no número 100, que por, com certos, bom, eu já falei, certas variadas, eles migraram de vez para o formato magazine, parecido com esse aqui, só que era um pouquinho mais largo, sabe? Tipo um formato que lembrava o tamanho das revistas, como diz, formato magazine da Espada Selvagem de Conan. Até o final dela, antes de migrar meses depois para o formato. Mas eu já estou me adiantando que isso eu posso mostrar mais adiante. Ó, já depois mostra, já na virada do século. O site. Aqui, ó. Herói na internet. Deixa eu ver. Que até fala que foi em 2000 que a revista Herói teve seu site. E no meu caso, como eu comecei a ser internauta lá por 2003, meio que por acaso eu já começava a visitar o site da Herói, mesmo não comprando tantas revistas na época, e eu não podia juntar como, como na época de estudante de ensino médio, como é que eu ia pagar com uma mera mesada a revista que tinha virado, que era semanal, ainda mais por ser semanal, volta e meia, né? Só mais tarde, através de sebos e trocas, não sei o que, eu pude recuperar os números. Mas quando ela já era a revista Herói em formato grande, que eu não tinha visto assim, ué, eu não tinha estranhado, mas eu tinha visto que, bom, formato grande, que legal. Mas eventualmente eu pegava uma que outra numa banca, seja principalmente em cálice, depois através de sebos. E já, nessa época, a Herói já estava naquele formatinho americano, menor que o Magazine, mas que tinha sua gramatura, digo, seu layout sim mais arrojado, mas... Capítulo 7, O Legado da Herói. Que os capítulos sempre são em páginas duplas, como eu pude mostrar aqui. Textos naquele velho esquema dos depoimentos, muito legais. Teve até, deixa eu ver, Ricardo Matsumoto, Ricardo Cruz. Esse, além de ter sido o redator da Herói, mais tarde ele se lançou como músico. Ele é cantor até de músicas de séries tokusatsu, que são aqueles tipo Jaspion, Changeman, como diz o nome, séries com efeitos especiais. E o Super Sentai, que eram as séries de esquadrões, como também acabei de falar. Changeman, Flashman, aquelas séries de monstros e robôs, de equipes lutando contra invasores espaciais que sempre caíam em Tóquio, no Japão em geral. Vejamos. Só bastante texto daquela fonte grande. E o Ricardo Cruz também participou de lives do Resistência Tokusatsu do Boni. Foi entrevistado. Vejamos. Quando a revista quase virou editora. Também tem essa história, nesse mesmo capítulo. Que eles, além da tentativa de criar uma emissora, digo, um programa de TV, tentaram criar uma editora que publicasse até quadrinhos para rivalizar com a então soberana Editora Abril, jovem, Editora Abril.
popular que estava com os direitos da Marvel e da DC. Antes de perder na virada dos anos 2000, mais adiante um pouquinho, perdeu os direitos para Panini Comics do Brasil. O selo era para ser chamado de Herói Quadrinhos, que simplificando, a sigla seria HQ. Que poderia ser o embrião de uma nova empresa, uma editora herói dedicada a revistas para jovens, tanto de jornalismo como quadrinhos e produtos licenciados. Os títulos selecionados originalmente eram da editora Dark Horse, a casa do Hellboy, e de outros. Adaptações de heróis que faziam sucesso em outras mídias. Robocop, Exterminador do Futuro, que eles botaram aqui Terminator, Star Wars, claro, que era desculpem, Guerra nas Estrelas, o Máscara, Alien. Também do Dark Horse eram prioridade os títulos do selo Legend, selo de quadrinhos autorais criado em 1994 por John Byrne e Frank Miller. Foi da Legend que, por exemplo, saiu Sin City, do Miller, e os Next Men, do Byrne, por exemplo, que eram os seus próprios X-Men, que aqui eu lembro que a Mythos trouxe o omnibus deles, que eram mais de 200 páginas, e na época, alguns anos, saiu por quase R$ 200. E olha só, verdade, eu vi na banca e me apavorei com o preço. E a capa de livro, como depois a Mythos tinha colocado as republicações do Hellboy, nesse esquema. Mas, continuando na revista mesmo. Agora, a seção cronologia é aquela área lá no final que abrange todas as revistas da Herói, desde a número 1, de 94 para 95, quando era semanal, né? Nossa, uma espécie de catálogo com informações básicas de quando saiu, do que tinha em cada edição, até mais adiante. Eles só não enfatizaram muito também sobre, mesmo mostrando as capas, como eu já vou mostrar aqui, aquelas edições derivadas, tipo Mini-Herói, que tinha saído nas 50, Super-Herói, que eram as revistas grandes, né, naquele formato magazine. Muita coisa mesmo, é um baita catálogo. Ó, uma das primeiras também, que meu amigo tinha comprado ainda, número 3, ó, número 12, com o desenho do Batman, que passava na época no SBT, nos fins de semana. Seja de manhã, que era a domingo, domingo, que ele praticamente a programação da manhã era dominada pelos desenhos da Hanna-Barbera. E no final da manhã, antes do programa Silvio Santos, passava o desenho do Batman. E também, depois de uma época, passaram a exibir esse desenho nas noites de sábado. Só muita coisa mesmo, é um catálogo. Ó, ainda rever Herói. Depois, ó, essa também é clássica aqui, como eu devo ter falado. E com uma baita mentira, que os cavaleiros não morreram. Aí depois, quando vira Herói Gold a partir da número 24, só com PC. De repente, a imagem pode ter borrado. Tem coisa mesmo. Eu já até falei sobre algumas edições dessas, em separado também, como quando eu fiz os vídeos sobre, por exemplo, a série Thunderbirds, que tinha voltado a ser exibido redublado, possivelmente, e no SBT, de manhã. São praticamente séries que passavam na época também, ó. Tipo, aquela série bem fracote do Robocop, onde ele não matava ninguém, só jogava uma bobina que tirava lá da cintura para fazer pontaria, que servia como um explosivo, sei lá. Só o Inspector, um dos últimos tokusatsu da linha Rescue Rangers, como eles falavam, acho que é algo assim. Rescue Heroes, que eram uma espécie de equipe policial que, bom, realizava salvamentos e combatia bandidos dos mais variados. E eu ainda pretendo falar sobre os tokusatsu da Manchete, que passaram
nos anos 90 adentro, até a finaleira, antes da emissora falir de vez. Muita coisa mesmo. Uma que outra herói eu lia, ou emprestado, ou consegui alguma edição em sebos. Filmes que fizeram sucesso na época, que hoje em dia são relembrados com uma certa nostalgia, ou nem tanto assim. Até aquela trinca de edições de capas erradas, por exemplo aqui, ó. Nessa aqui era para ter matéria sobre o Bionicão, como diz aqui na chamada, Bionicão e... Mas só que foi ao contrário. Essa saiu com os Flintstones e essa aqui saiu com a matéria do Bionicão. E essa revista aqui, essa edição, é bem legal, principalmente pela matéria do Metalder. E vou falar com mais detalhes numa próxima, seja em forma de live, porque lembram, eu já tinha feito um apanhado, uma série assim, contando um pouquinho por cima dos tokusatsu que passaram na Band. E ainda pretendo falar sobre os que passaram na Globo também. Que eu já devia ter falado faz tempo. Olha só. Filme de sucesso. Fez sucesso e, no entanto, assim, O Juiz com Stallone. Olha só. É um filme bacana, mesmo não sendo tudo isso. Outra, aquelas, como eu falei, de matérias repetitivas, assim, só para explorar a marca dos cavaleiros. As namoradas deles. Ah, tá. Tá bom. Parecendo até revista de fofoca. Aí passando no número 50 tem umas edições que até eu recuperei depois. Como eu falei. Como essa daqui que tem aquela famosa capa folder. Ah, Deus, que chamada dramática. E eles não falaram. Quer dizer, essa daqui, por exemplo, a 54, eles falaram foi na 53 sobre o final da saga de Poseidon. E aí, passam-se alguns anos, e aquela especulação dizendo que por que, que a saga de Hades não foi criada naquela época, lá no final dos 80? E aquela velha história aqui. E tinha áudio, sei lá, disque laser talvez, audiodrama. E não tinha nada. E só imagens recoloridas e promocionais da saga de Hades. Que como já na fase que a Herói mudou o layout e mudou a estrutura editorial, eles só contaram com spoilers sobre a saga de Hades nem cartes, como devo ter mostrado. Aquela famigerada edição 61, formatão tabloide. Ou aquele formato da jornal da Folha Universal. Bom, eu acho que não é tanto assim. Porque foi um dos primeiros experimentos de mudança de formato. Como a 64, como eu já falei, que essa aqui foi comemorativa e teve 64 páginas, coisa que depois, para um especial de fim de ano, a Heróis do Futuro também teve sua própria edição especial de 64 páginas, mas não era dentro da numeração seguida. Chamos... falei aqui, Lois e Clark, né? Também falavam sobre música. Desculpem, eu me confundi com o meu reflexo na tela aqui do celular. Não se preocupem, que quando tiver o vídeo aqui no IGTV ou lá no meu canal, podem clicar na pausa para poder ver. Deixa eu ver. Praticamente abrange. Ó, depois vem adiante a parte que fala das revistas Herói em formato magazine. Um pouquinho aqui. Algumas delas, eu ainda não consegui a maioria delas, mas um dia, quem sabe, eu consiga. Né? Eu não fico choramingando. Me ajude a alcançar a tal marca. Me patrocina, manda pra mim, revista Herói. Eu não publiquei nem meu endereço postal novo, nem no canal. Só mostrar um pouco aqui. Aqui, algumas das últimas edições e
mostrando aqui a imagem de uma que é dificílima de se achar. Olha só, essa aqui. Infelizmente, esse filme é muito fraco. Baseado no seriado Os Vingadores, um casal de espiões. E esse layout aqui parecia uma revista genérica de cinema. E já estava aqui, pelo que aparece, não vai captar direito. Não estava aparecendo mais. Espera. Partida número. Como eu tinha falado, depois do número 100, ou um pouco antes, a parceria da Nova Sampa tinha acabado com a tal editora Acme, que seguiu adiante. E depois lá, na edição 39, como diz aqui, ó, edição 39, blá, 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 comentários. Sempre tem o trecho assim que eles falam sobre algum detalhe. A primeira e penúltima Herói Gold depois do fim da Acme, que agora a editora tornava-se Conrad, e o emblema estava diferente do que aquela letra C do emblema, que lembrava um Pac-Man, até 140, que foi a última edição da Herói Gold, realmente. E aí, como diz, teve um hiato de 11 meses. E aí, em agosto de 1999, veio a edição 1 da Herói 2000. Eu acho que eu vou fazer ainda um vídeo sobre essas edições da fase 2000.com.br. Como diz, né? Da série da época chamou a atenção, passou na Band, né? As aventuras de Tirazinha, que eles planejavam fazer um esquema mais super-herói, mas acabou virando uma pseudo-ficção científica, meio cyberpunk, com a ajuda até da antiga fábrica de quadrinhos, que virou a Quanta. E aos poucos eu fui recuperando, porque antes eu tinha lido uma que outra, desculpem, edição da Herói 2000, que aí, lá pela edição fim... Peraí. Não, 19, que é essa aqui, mudou o nome sem zerar a numeração para herói.com.br, para fazer o link com o seu próprio site. O site também era muito bacana. Eu visitava, era uma das fontes de informação, junto também com um outro site na época que eu lia, que era o Omelete. Hoje não, meio que larguei de mão. Muita coisa aqui. Você falou sobre o famigerado Cavaleiro das Trevas 2, a continuação execrada, esculhambada do Frank Miller. E aí, eu lembro. Uma das primeiras que eu li também foi essa aqui, sobre HQs novas de heróis oitentistas, e faz um apanhado geral da época lá. Que eu digo a época dos anos 1980. Né? Essa aqui, por exemplo, essa herói aqui que tem o Gundam, ela foi especial porque foi a única que eles tinham retornado ao formato magazine, que um dia eu mostro, ao contrário das outras que eram nesse formatinho americano. E aí, na última, foi a edição 41, com essa capa abusada que eu tinha visto num sebo. Acho que foi isso. Deve ter sido sobre aquela polêmica, como daquele episódio que os Simpsons vêm pro Rio de Janeiro. Além da matéria lá sobre o Robert Crumb, né, do Fritz the Cat, e aquela declaração do Hayao Miyazaki dizendo que por causa do mercado de animes, o jeito que faz aquela exploração, que ele achava obscena, para ele dizer: o anime morreu, cada um na sua. E aí, lá por 2006, em agosto de 2006, como diz aqui, mas antes de tudo,
foi em dezembro de 2002 que saiu a edição 41, que foi a última da .com.br. E a Herói versão final, como diz, saiu nessa aqui que eu tinha visto na banca, que eles tinham até feito uma recapitulação sobre a trajetória da revista e pegando o embalo do seriado, de um dos seriados que chamaram bastante atenção, que é o Lost. Não vi nenhum episódio por inteiro. E aí, ó, heróis paralelos, como eu falei, né? Revistas derivadas, como Herói Best, com coletâneas de reportagens. Deixa eu ver aqui, mostrar um pouco mais de calma. Herói Mangá, olha só, que era no formato A5, formatinho mais quadrado. Só que às vezes tinha um problema aqui. Já nessa fase da Conrad, os encadernados em geral eles podiam desfolhar. Livros temáticos que eles publicavam também, tipo, saiu sobre o Speed Racer. Herói Extra, Herói Sports, como podem ver. Tem várias. Como assim, ó? Eles abrangeram, como falaram, principalmente da revista Herói, Herói Gold. Eles não enfatizaram tanto as derivadas, mas fizeram uma baita galeria de capas de todas, até da Herói Games, a Super Herói, também chama de Herói Super. Peraí. Vejamos. Herói Especial. Essa aqui eu li também, que é um livro sobre história dos animes. Muito boa. Herói Games. Saiu uma porção. Pode se achar até em scans na internet. Essa Giga Herói, que também deve ser dificílima de achar. Como eles falaram, era uma revista maior que a Magazine. Eu acho. Pelo que eu vi em fotos. A Herói Plus, ou Herói Mais aqui, né? Podem ver. Deixa eu ver. A Mini Herói. Não foi só uma. Eles colocaram até... Desculpem. Deixa eu focar aqui direito. Pelo reflexo que eu não me atrapalhei. A Mini Herói era uma espécie de catálogo de TV. Um guia, sabe? Eles botaram até uma capa fake, na verdade feita por fãs, de como ser herói mais pra frente, com matérias mais atuais da época, tipo os Cavaleiros, acho que do Sansei a Ômega. A revista do Impossível. Mais uns textos aqui no final. Ó, a capa da famosa Herói 100, que tinha sido a revista em formatinho mais cara ainda até então, e teve mais páginas. Fechamos. Aqui nesse final tem a declaração do Odair Jr. E essa seção aqui, Origens Secretas, fala sobre uma mini biografia de cada integrante. Se não me engano, teve alguns assim que não participaram. Tipo o Marcelo Del Greco, eu acho. Vejamos. Aqui, ó, Ricardo Cruz, ó, que eu falei, ó, que se tornou de redator para músico. Ai, o reflexo da tela me atrapalha. Desculpem. Mesmo. Desculpem. O reflexo. Deixa eu ver. Aqui. Bom, não, eu errei. É o amarelo. S. Ricardo Cruz. Amarelo, amarelo. Vejamos. Cassius Medawar, que também foi redator da Conrad, quando publicou as revistas do Dragon Ball, por exemplo. Ah não, Marcelo Del Greco tá aqui. Capaz. Desculpem. Aqui, ó. Um dos primeiros. O que mais
escreveu sobre cavaleiros e depois sobre os que fizeram sucesso. Tipo, Churato. Aqui, ó, tem no final aqui, esses são nossos heróis, que são entrevistas com alguns apoiadores, e tem gente notória aqui, que eles falam sobre a época que eram simples leitores. Ó, falando em notório, como por exemplo, Daniel Bevik, ou Puck. Boa noite. Já tô na finaleira. Falando em ilustre, olha só, o Danilo Módulo do canal Tokudok, que já escreveu até um livro sobre Ultraman. E ele sempre fala em seu canal sobre séries Tokusatsu. Deixa eu ver. Ele era paulista, falou que ele tá morando na Europa. Eu acho que na Itália. Deixa eu ver. Tem outros? Não sei quem são. Não conheço, que até alguns deles mostram suas, suas coleções de herói. De qualquer época. Né? Deixa eu ver. Chance. Márcio Henke. Tem até um gaúcho aqui, Márcio Henke. Na época tava em Taquara, Rio Grande do Sul. Esse cara aqui. Tá? Deixa eu ver. No final tem os agradecimentos a todo mundo que apoiou a campanha do Catarse, que fez a... como eu posso dizer? Conseguiu concretizar o lançamento desse livro, dessa revista que muita gente gosta, inclusive eu gostava de comprar em qualquer época, de ler. E o glossário, que são as siglas. É um dicionário com as siglas da equipe, digo, da antiga equipe da Herói, que prestou depoimento para o livro, para não ter que ficar escrevendo de novo, o nome completo de cada um. Aham. Olha só. A contracapa, bem colorida, bem chamativa. E ao contrário da capa, aqui ó, tá fosca. O emblema não tem o efeito laminado reflexivo. Como é que é? Refletor, que eu digo. Sei lá. É isso aí. Na época, o preço de capa dele foi R$ 35. Se encontrasse em banca. Agora, para esses livreiros virtuais, podem cobrar um pouco mais. A menos que, sei lá, tenha sorte de achar num balaião. Porque digitalmente não. E como sempre pelo Catarse, quanto maior o valor de apoio da assinatura, digo, da campanha, mais brindes tem. Como por exemplo, eles tinham feito. Eles tinham. Como é que eu posso dizer? Um dos brindes para os apoios mais avançados era a republicação da Herói número 1 com um preço maior, como se fosse da época, que ao contrário do que foi lá em 94, custou R$ 1,95 o formatinho. Até terminar de... até mudarem o formato. Mas se essa revista tivesse saído com um valor maior, na época lá em 2000, como eu falei, 2016, a revista custaria mais de R$ 4. Aham. E com as devidas correções, porque antes tinha saído com erros gramaticais. Mas é uma revista muito legal, de leitura dinâmica, como eu falei. Um grande lançamento. Mais um da biblioteca. E acho que vou fechando por aqui, mesmo com pouca gente participando ou ocupada demais. Lembrando que, além do IGTV, esta live aqui vai ser publicada para quem mais puder assistir posteriormente no YouTube, lá no canal ANDF Studio. Espero que quem assistiu tenha gostado. Como o Batboy, que ainda pretendo fazer mais lives com ele.
Falando, é claro, do Batman e de outros. Já que eu não tenho conseguido outros tipos de convidado, fazer o quê? Mas sem reclamação. Ou eu continuo fazendo sozinho, além dos vídeos da série Graxine TV, Suspense e Terror, Coach e Animações e o Visão Videocast. É isso aí. Continue se cuidando mesmo com a pandemia mais frouxa e essa liberação das atividades presenciais, com andaram tendo retornos de eventos que, se forem em lugar fechado, é claro, continua usando máscara, mesmo que digam, não precisa e tal, mas tem que ter cautela, até para quem ainda não tomou a 4ª dose. É isso aí. Boa noite para quem assistiu, sei lá, boa madrugada ou bom dia, boa tarde, independente do horário que for assistir ou do fuso horário que se encontra no planeta. Até mais.